igreja. Amém. Graças e paz, Senhor. Você está feliz com o Senhor? Oh, Deus. A alegria em meio à tribulação. Amém, amém, é verdade. Essa palavra era para ter sido ministrada no domingo anterior, mas as situações, né, que se levantam e, enfim, o Senhor sabe de todas as coisas, Ele é dono do tempo. A gente sempre fala, o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele é o dono do nosso tempo. Amém. Das coisas que nós fazemos. Né? E quando eu falo a palavra DNA, o que vem na cabeça dos irmãos? O que é DNA? Obrigado. O DNA ele compõe o nosso sangue, né? Existe uma série de informações genéticas, de estrutura, de personalidade, e aí por aí vai, que está nessa pequena estrutura conhecida por essas 3 letrinhas aí, né? Por que eu estou falando de DNA? Porque quando a gente pensa em DNA, a gente pensa em código de conduta do cristão. Fazendo uma analogia com o local lá que eu trabalho, todos os irmãos sabem, eu trabalho em um hospital e ele é regido por alguns princípios, alguns valores da cultura japonesa. Né? E o japonês ele é muito forte nessa questão de princípios, valores, né? Por isso que se fala de cultura japonesa, né? Quando se fala de uma cultura, você já imagina logo um negócio ali, uma marcação bem cerrada, um negócio bem certinho, né? Você fala assim, poxa, você não vê nem japonês gordo, você vê, né? Então é porque eles são bem regrados e isso se transmite para dentro. Estou fazendo apenas uma analogia com o que nós vamos ver hoje na Palavra de Deus, amém? A gente vê isso sendo transferido para dentro do valor institucional de uma empresa, e isso sendo refletido na ação dos funcionários dessa empresa. Então, fazendo uma analogia com o servo de Deus, comigo e com você, nós temos seguido, nós temos praticado o DNA de Cristo nas nossas vidas. Nós temos seguido o nosso código de conduta, que é a palavra de Deus. Aqui estão todas as regras, aqui estão todas as diretrizes. E o Senhor nos disse aqui, tereis aflições, mas tende bom ânimo, Amém. Porque eu venci o mundo. E nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém, igreja? Amém. Então, nós vamos voltar um pouquinho nessa questão dos princípios mais à frente, mas eu gostaria de iniciar aqui essa palavra, lá em Mateus 25, Caleb, no verso 14. Existe aqui a parábola dos 10 talentos. Eu acho que todos conhecem já, uma parábola bem conhecida, aonde ali foi distribuído 5 talentos a um servo, 2 talentos a outro servo e 1 talento para um terceiro servo. Né? Então assim, foram muitos talentos, foi uma abundância que aquele senhor entregou aos seus servos, vamos ser sinceros aqui, não, né? Mas ao que entregou 5, este produziu 10. Né? O que entregou 2 também produziu o dobro. E o que entregou 1, todos nós sabemos. O que ele fez? Ele ficou com receio dos ladrões, e enterrou aquilo para que ninguém roubasse. Né? Aí o servo vem e o Senhor fala, poxa, você podia ter pelo menos aplicado aos banqueiros para que eu recebesse com os juros. Né? Então nós conhecemos essa parábola, vamos ler lá. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos,
Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem. Nesta passagem, irmãos, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Alguém aqui já ouviu falar que o R$10 do crente vale mais, né? Amém. Isso é uma frase lá que eu lembro lá na minha infância que o pessoal falava, e realmente, né, os nossos R$10 ele faz muito mais, né? Que a bênção do Senhor é aquilo que o Senhor, Ele é o provedor das nossas vidas, né? Aleluia. E nós administramos aquilo que Ele coloca na nossa mão. Glória. Então eu queria chegar até aqui só nessa passagem onde foste fiel no que o Senhor te deu pouco, no muito Ele vai me colocar e Ele vai te colocar. Amém? No Evangelho de João, Caleb 6, verso 1. Vamos ler esta passagem, nós vamos do 1 até o 14, tá? Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Igreja, vocês não soam um tanto estranho Jesus perguntando isso? Ele não sabe de todas as coisas, né? Mas ele perguntou para Filipe: onde que nós vamos comprar pão para alimentar todo esse povo? Né? Também é uma passagem muito conhecida, a multiplicação dos pães e peixes, você conhece bem. Né? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Né? Jesus estava o quê? Provando ali o seu discípulo. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O que André visualizou? Ele visualizou o problema. Que nós, homens naturais, diante das dificuldades, o que nós enxergamos, irmãos? Nós vemos a impossibilidade nas coisas. E ainda tem aquela questão, né? O que vê o copo meio cheio e o que vê o copo meio vazio. Né? Então, mas o que é isso para tanta gente? Né? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, né, para que nada se perca, para que não haja nenhum tipo de desperdício. Né? Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Ali muitos se converteram. E qual é o retrato da nossa geração atual, irmãos? O que nós estamos vivendo? Aquela multidão que seguia Jesus, ela estava faminta, ela estava necessitada do quê? Do pão, do alimento físico. Eles estavam com fome. E hoje nós temos uma vida, nós vivemos num mundo, estamos numa geração que é a chamada geração da falta. É a falta de dinheiro, é a falta de paz, é a falta de tempo, é a falta de posicionamento, é a falta da hombridade dentro das casas. Quantas coisas estão faltando? Mas Jesus continua sendo a resposta para essas multidões cansadas. Como ele foi lá atrás. Ele operou um milagre. E hoje eu e você podemos ter aqui
A gente pode estar enxergando só 5 pães e 2 peixes. Mas com os olhos da fé, nós vamos enxergar o milagre do Senhor na nossa vida. É o milagre de Deus. Aquilo que hoje você está sofrendo, seja na carne, seja dor física, seja, como nós estamos falando de geração de falta, geração de jovens, de pessoas com falta de Deus. Esse é o pior problema. Nós temos um reflexo na sociedade, os estudos já estão mostrando isso. Nós temos hoje falta de pessoas para ensinar, falta de professor. Ninguém quer ensinar mais, não quer pegar aluno, não quer. Por quê? Porque. E onde vai parar isso? Só a misericórdia do Senhor. Mas eu e você veremos o milagre acontecer. Glória a Deus. Jesus estava diante de uma multidão, num cenário de uma impossibilidade. Ele operou um milagre. Ele era o especialista nisso. Então deixe o especialista fazer as coisas na sua vida. Amém. Mas permita que ele faça isso. Não impeça o agir de Deus. Às vezes o nosso problema somos nós mesmos. E a gente está olhando para a grama do vizinho. Mesmo cercados de tanta tecnologia, de tanta informação, de tantos meios de comunicação, hoje como é fácil se comunicar. Essa semana, rapidamente dando um exemplo, eu recebi a ligação do meu coordenador médico. Ele não trabalha diretamente lá comigo no meu setor, ele fica externo. E eu não sabia que ele ia tirar férias. Aí a gente estava lá, ele me ligou, eu atendi o telefone, estava tratando um assunto com ele. E aí ele falou assim: ô Rafael, desculpa que eu estou um pouco sumido aí, a gente está se falando meio na correria, então é que eu estou aqui na Áustria. Eu estou num restaurante aqui em Viena. Falei, poxa, quando eu viajo eu vou para a praia aqui. Então ele me ligou e eu, você está aí na Áustria? Então você vê, hoje a comunicação, e nós vemos tanta falta do quê? De diálogo dentro de casa, com pais, filhos, com familiares, e com pessoas que estão necessitadas, que a gente conhece, a gente sabe. Quantas pessoas aí, dá para contar nos dedos de uma mão ou de 2 mãos, que você, assim, é urgente, essa pessoa precisa de Jesus. E nós estamos fazendo a nossa parte. A ausência do que, irmãos? Saúde emocional. Nunca se viu tantos afastamentos do trabalho por questões de ansiedade, por questões de depressão. Pessoas que você fala, poxa, mas lá dentro do hospital acontece isso, acontece, tentativa de autoextermínio, né? Falta do Senhor, diz que as trevas é a ausência da luz. Exato. A multidão que seguia Jesus tinha necessidades e ele continua sendo a nossa resposta. Amém. Não, nada mudou. Glória a Deus. Jesus, ele viu a necessidade antes de operar o milagre. Jesus está vendo a sua necessidade, a minha necessidade. Glória a Deus. Às vezes a gente acha que o Senhor não está olhando. O Senhor esqueceu. Poxa, mas isso daí, né? Não anda, não sai, não vai. Quantas coisas estão aí precisando desenrolar na sua vida? Eu tenho várias na minha. Tem muitas situações familiares, de justiça. E a gente vê ali, mas eu creio que no tempo certo o Senhor ele vai operar. Então não perca a fé. Amém? Então o milagre ali, da multiplicação dos pães, ele começa quando Jesus olha para aquela multidão e vê o quê? A necessidade daquele povo. Nós, enquanto carne, enquanto humanos, nós vemos a insuficiência. Nós focamos na impossibilidade. Não, isso é impossível de acontecer. Mas para Deus, nada é impossível. Aleluia. 5 pães e 2 peixes pareciam ali o quê? Insuficientes. Essa noite eu gostaria que você refletisse o que é. Quais são os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos? Que o Senhor precisa operar um milagre. Os discípulos ali, como nós também, eles humanos, e mesmo estando, olha só, eles estando junto com Jesus, acompanhando todo o ministério de Jesus, o trabalhar de Deus ali,
o Filho de Deus operando naquela sociedade, eles ficavam com o pé atrás, eles tinham uma visão limitada também. Bem-aventurado eu e você, que nós não vimos, mas cremos. O pouco sem Deus é insuficiente. O pouco com Deus transborda. Aleluia. É abundante. Glória a Deus. Ele vira milagre. É verdade. Jesus sempre operou na abundância. Você viu Jesus fazendo pouco? Então você é filho do Deus Altíssimo, servo. Aleluia. Glória a Que Deus. opera na abundância. Louvado seja o teu nome. Então o Senhor esta noite pede para eu te dizer que Ele vai trabalhar na abundância na sua vida. Abundância de saúde, abundância de tempo. Que você não perceba essa roda frenética que nós temos aí no mundo dessa... Você olha, é meio-dia, você olha às 6 da tarde e passou o dia, você não fez nada. Verdade. Que o Senhor possa acrescentar tempo, que o Senhor possa acrescentar aquilo que está faltando. E esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele começou também quando houve o quê? A disposição de alguém compartilhar o que ele tinha. Aquela criança, aquele menino. Não sei se a palavra retrata se era uma criança, se era um adolescente, enfim. Mas aquele rapazinho, ele tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. E ele se colocou à disposição. Então, às vezes você tem, como a parábola do talento, ele pegou e enterrou aquilo. Era muito pouco, talvez. Era um negócio tão insignificante, mas ele ficou com receio de que mesmo aquilo viessem e tomassem. Então, às vezes o milagre não chega porque a gente encobre talentos, a gente encobre dons. Você sabe fazer um bolo de laranja maravilhoso com cobertura de chocolate? Sabe, irmã, fazer um bolinho? Então, embrulhe esse bolinho e vende esse bolinho. Aleluia. Ah, mas é tão pouco. O Senhor vai trazer abundância. Amém. Às vezes alguém está precisando ouvir isso. Seja aqui, seja os nossos irmãos da live. E hoje nós vivemos esse tempo de geração de falta, de egoísmo e de individualidade. E ali, se aquele menino fosse olhar e falar, meu Deus, olha quanta gente, deixa eu ir para o canto ali comer o meu lanchinho e ficar na minha, né? Mas olha o que Deus trabalhou no tão pouco. E alimentou tantas pessoas e ainda sobrou. E dentro dos princípios que eu havia comentado no início, eu tenho aqui alguns valores que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Algumas palavrinhas difíceis porque é do Japão, né? Existe um princípio japonês muito bonito chamado omotenashi. E são princípios da cultura japonesa. Só que isso, se você for fazer um retratar com a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é clara, ela preenche todas as lacunas. Eu achei muito interessante. Quer ver? Vamos ver ali em Gálatas capítulo 5, no verso 13. Essa palavrinha omotenashi, ela significa servir de todo o coração. E isso está enraizado dentro do DNA, voltando, né, àquela história do DNA da instituição, que cria o quê? Um modelo de atendimento, um código de conduta dentro de uma instituição. E nós podemos trazer isso para a nossa vida cristã. Porém, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros por amor. O Senhor Jesus, Ele serviu antes de ser servido. Ele lavou os pés dos seus discípulos. No tomar do pão e do vinho, à mesa da Santa Ceia, Ele serviu a todos antes de ceiar. Um outro princípio que nós temos dentro do DNA é o que eles chamam de Shinsetsu.
esse shinsetsu, a gentileza, é você se preocupar com a existência do próximo. Olha que coisa bonita. Dá-se até um exemplo, você vai viajar lá para as Ilhas Maldivas, certo? Amém, Sandra? Entra no avião, claro, né? É que você vai viajar na classe, né? Na primeira classe, não vai na classe econômica, né? Então já estou profetizando isso aí. Amém. Mas se você for de econômica, você já viu o banco do avião na econômica, como é que é? Você senta, se você colocar para trás, você espreme as pernas de quem está atrás, é um negócio doido, né? E esse princípio do me preocupar com a sua existência, conta-se um exemplo de que o japonês ele nunca senta no banco do avião sem olhar para trás e ver se tem alguém e avisar esse alguém que ele vai abaixar o banco. Por gentileza, eu vou abaixar o meu banco, vai apertar um pouquinho aí, tudo bem? Tudo bem, tranquilo, vamos lá? Aí ele baixa o banco. Ele não chega sentando e baixando o banco e... Então isso é um princípio, é um valor da cultura, né? É o chamado shinsetsu. Nós temos aqui, na palavra do Senhor em Provérbios, não precisa abrir não, Caleb, só retratando isso, que a resposta branda desvia o furor. A palavra do Senhor, ela nos exorta a sermos mansos, calmos, né? Não dá para ser manso e calmo, né? Toda hora. Não dá, né, irmão? Mas é o shinsetsu. Aqui o Senhor, quando Ele falou na passagem dos pães, para que nada se perca. Então, recolham o quê? Aqui na palavra diz os restos, né? Aquilo que o povo não consumiu. E existe um outro princípio da cultura japonesa chamado motainai. O motainai, ele é evitar o desperdício. É inadmissível para o japonês você pegar uma folha sulfite que está usada e no verso você não fazer um rascunho daquela folha. Não, isso aqui já está usado, mas ainda dá para usar, amassa, joga fora. Então não é só o desperdício de recursos materiais, mas o desperdício de tempo, o desperdício de processos, né? Uma coisa que pode ser daqui até ali a pastora, não, eu vou ali no ventilador, depois volto, depois eu chego na pastora. Então, já economiza tempo, já economiza energia, né? Já economiza muitas coisas dentro desse processo. E a palavra do Senhor também, né? Como ele coloca aqui, a multiplicação dos pães. Recolham os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Quem é fiel no pouco, no muito o Senhor irá nos colocar. E ali, irmãos, é muito interessante. Eu queria que o Caleb abrisse no livro de Lucas, capítulo 9, no verso 14. Essa parábola, essa passagem da multiplicação dos pães, irmãos, ela conta no Mateus 14 e em Marcos também, no livro de Marcos, e no livro de Lucas tem uma passagem que aqui mostra que Jesus organizou. Ele organizou antes da provisão, né? Então, porque estavam ali cerca de 5.000 homens, então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar de grupos de 50 em 50. Não foi uma coisa desordenada, uma coisa metendo os pés pelas mãos, fazendo de qualquer forma. E assim tem que ser na obra do Senhor, né? Não dá para a gente fazer de qualquer jeito. O milagre ele vai chegar, mas mediante o quê? Princípios, mediante organização. Então Jesus organiza a multidão antes de multiplicar. O Senhor, Ele é Senhor de milagres, mas Ele também é Senhor de princípios. Amém. Então, vamos refletir. Qual é o nosso 5 pães e 2 peixes? O que hoje nos parece insuficiente? O que o Senhor precisa acrescentar na minha e na sua vida? Jesus, Ele pega o pouco, abençoa, multiplica e alimenta multidões. Ele conhecia a todos ali? O Senhor, claro, Ele é onisciente, Ele é onipresente, mas intimamente Ele conhecia a todos ali?
Ele conhece o meu e o seu coração. Ele não perguntou o que faltava. Ele perguntou o que tinha. Não é? Em relação aos pães. Não, o que está faltando? Ele sabia o que faltava, mas ele perguntou o que nós temos. E ele trabalhou em cima do que tinha. O milagre do Senhor ele vai começar na minha e na sua vida no momento da entrega. Aleluia. Quem entrega pouco com fé, vê o muito de Deus acontecer. Aleluia. E essa crise da humanidade que a gente tem vivido, o que a gente tem olhado nos noticiários todos os dias, isso perturba o nosso coração, né? Isso nos deixa ansiosos, isso nos deixa preocupados com o amanhã. Então você vê que as coisas desse mundo, elas vão na contramão do que diz a palavra de Deus. E você e eu, nós estamos fortes o suficientes para resistir? Então, a nossa oração essa noite é: Senhor, multiplica a força. Senhor, multiplica a perseverança. Glória a Deus. Multiplica na minha vida, Senhor, a resiliência daquilo que vier bater e que eu envergue feito um bambu, mas eu não vou quebrar. Eu posso deitar no chão, mas eu não quebro. Amém. Eu quero essa multiplicação na minha vida. Aleluia. E um último princípio da cultura japonesa, acho que com certeza ninguém lembra dos nomes aqui, né? Não. Omotenashi, que nós temos a servir com todo o coração, a gentileza. Né? Nós temos o Shinsetsu, que é você se preocupar com a existência do próximo. Né? O Motainai, que é evitar o desperdício das coisas. E nós temos um último princípio aqui, que é o chamado Ikigai. Esse é lindo. Esse, assim, não tem como a gente não ver. E eu creio, o Senhor criou todas as coisas. Né? Eu fiquei preocupado, eu falei, eu vou levar esses princípios, o pastor vai achar que eu estou fazendo Seishonoye, sei lá, na igreja. Não é nada disso, não é seita, pelo amor de Deus, tá repreendido em nome de Jesus. São princípios da cultura japonesa. Né? Nós temos um último aqui, que é chamado Ikigai. Ikigai. Tá? Existe uma cidade no Japão que ela é famosa por esse princípio, que é o viver com um propósito. Você tem um propósito de vida? Amém, Senhor. Então, Ikigai significa: eu vivo porque eu tenho um propósito para viver. Então, as pessoas até de mais idade no Japão, elas têm saúde, elas têm um outro padrão de alimentação, um outro padrão de cuidado, um outro padrão de vida, enfim, a gente sabe disso. Mas é interessante o valor desse princípio, né? É você viver por um propósito. Então, isso aqui já é claro para o crente, né? Essa palavra para quem já segue ao Senhor há muito tempo. Quem já é convertido na fé. Nós temos um propósito. O Senhor nos criou, nós somos chamados por um propósito. Então, eu quero que essa noite a nossa oração seja: Senhor, multiplica. Amém. Assim como lá atrás, o Senhor entendeu a necessidade daquela multidão e saciou a fome daquele povo. O Senhor vai saciar a minha e a sua necessidade. Eu creio, Deus. Na área que for. Aleluia. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Deus, nós nos posicionamos, Pai, agora na Tua presença, Senhor. Coloca aqui no Teu altar. Nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres. Assim como a Tua palavra essa noite, Senhor, nos levou à reflexão daquilo que nos falta, daquilo que nós enxergamos como impossibilidade, Senhor. Sim, meu Deus. Nós colocamos agora no Teu altar as nossas impossibilidades. Aquilo que, humanamente falando, Jesus, nós olhamos e não vai dar certo. Aquilo que o inimigo tenta, Senhor, diariamente, Jesus, colocar na nossa frente e nos convencer de que aquilo não vai dar certo, de que aquilo... Nós repreendemos agora, Jesus, porque o Senhor é o dono de toda graça, de toda misericórdia, Senhor. E apresenta agora a vida de alguém que você conhece,
Senhor, eu quero apresentar a vida aqui de algumas pessoas, Jesus. Aleluia. Dentro do meu coração, Tu conheces, Senhor, a necessidade do meu irmão, a necessidade daquela pessoa, Jesus. E o Teu milagre da multiplicação, Jesus, ele chega. Ele pode demorar, Senhor, mas as coisas ocorrem, Jesus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu tempo. E nós queremos um milagre da multiplicação, Jesus. Porque o impossível com o Senhor, Pai, não existe. É verdade, Deus. Então nos ajuda, Deus. Nos dê a perseverança necessária, Jesus. Fortaleça a nossa fé esta noite, Deus. Que toda essa falta que nós vivenciamos, Senhor, ela não atinja os nossos lares. Que no nosso lar tenha abundância de paz, tenha abundância de finanças, Senhor. Temos abundância de saúde emocional, Jesus. Toda ansiedade, toda depressão, tudo aquilo que vem diretamente do inferno para abalar as nossas vidas, nós repreendemos, Senhor. Nós não precisamos de tecnologia do mundo para poder nos blindarmos disso, Senhor, porque nós temos o Teu sangue que nos blinda, Jesus. Nós não queremos viver uma vida vazia, Jesus. Nós não queremos ser servos inúteis, Deus, como foi aquele que enterrou o talento. Nós queremos multiplicar, Senhor. E nós contamos com a Tua graça, com o Teu amor para isso. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor, né? Amém. Nós vamos voltar para os nossos lares agora, debaixo da bênção do Senhor. Que vocês possam ter uma semana maravilhosa. Que tudo que vocês têm colocado na presença do Senhor, o Senhor realize. É o que nós estamos pedindo. E, Senhor Deus, Senhor, a Senhora do Senhor, Pai amado, toma conta, Senhor. Eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus. Livra meus irmãos do mal, Senhor. Eu te peço isso. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, as santas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam derramados em cada coração aqui esta noite. Derrama essa bênção, Senhor, sobre os irmãos e irmãs da live, toda a Tua igreja Seara do Senhor, Pai amado, os irmãos que não puderam estar aqui. Eu te peço isso, Senhor Deus, ser com a Tua igreja brasileira, ser com Israel, Senhor, livrando-nos de todo mal, dá paz para aquele povo, Senhor, eu te peço. Livra, Senhor Deus, todo o Teu povo do mal, Senhor, eu te peço isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tenha a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe você. Vamos em paz. Aleluia. Tudo de bom.